Tudo por Jesus e nada sem Maria. Que frase linda, que frase profunda, que frase que vai marcar nossa formação de hoje e vai encerrar o nosso mês de maio. Já coloca aqui no comentário, tudo por Jesus, nada sem Maria. Nós dizemos essa frase com frequência, porque ela é bela, ela é profunda, ela anima a nossa alma, mas hoje vamos entender em profundidade maior a realidade e a verdade. E quando alguém quiser contradizer você, você vai mostrar biblicamente e você vai mostrar também conforme o ensinamento da igreja que é verdade. Tudo é por Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único caminho para chegar ao Pai. Mas ele chegou a nós por meio da Virgem Maria. Deus quis que fosse assim. Então hoje você vai aprender sobre isso, com testemunhos, com exemplos, com a palavra dos santos, e assim nós vamos encerrar o nosso mês de maio, nos preparando para a consagração, para a coroação da Virgem Maria como nossa mãe, nossa rainha, como está em Apocalipse 12. Essa rainha que é a mãe do rei, como diz em hebraico, a Jebirá, quer dizer, aquela que a rainha no Antigo Testamento não era a esposa do rei, mas sim a mãe do rei. Então vamos hoje aprender, começando com um testemunho muito belo. Na página 380 do nosso livro, nós ouvimos esse testemunho de que realmente é através das mães que o Senhor quis que nós nos aproximássemos de Deus. Em grande parte das vezes, a graça é através dele, dos sacramentos, mas a mãe humana mesmo, que ele nos dá, costuma ser um canal muito poderoso para nos aproximar de Deus. Imagine a mãe das mães. Ouça que lindo esse testemunho. Quando o padre, durante a noite, estava para dormir, era quase meia-noite, quando insistiram na campainha da sua casa paroquial. Estava à porta uma senhora de idade, que pediu que levasse o viático. O que é viático, irmão Luiz Maria? É a Sagrada Eucaristia para uma pessoa que está morrendo. Quer dizer, é o alimento espiritual da sua viagem para Deus. O viático é essa última comunhão para um doente, cuja rua e número da casa essa senhora indicou. E ela mesma acompanhou o sacerdote até perto da casa, onde de repente desapareceu. Essa velhinha insistiu na campainha. Quando o padre atendeu, ela disse: venha levar a comunhão rápido, atender uma pessoa que está moribunda, que está morrendo, na rua tal, no número tal, isso. E ela foi junto com o padre, no meio da noite, chovendo, e ela acompanhando o padre. Quando chegou naquele local, ela de repente sumiu, desapareceu. O sacerdote tocou a campainha da casa indicada, mas ninguém apareceu. Afinal, do terceiro andar, um velho perguntou quem queria entrar tão tarde. Respondeu o sacerdote que vinha dar os sacramentos a algum doente. Aqui, quanto sei, não há doente nenhum aqui, replicou o velho. Mas já que está chovendo, suba e espere passar a chuva. Eu tenho insônia mesmo. Quer dizer, acolheu, né? Aquele padre, mesmo que ele achasse que não tinha nenhum doente ali. O sacerdote subiu e, entrando no quarto, logo viu uma imagem de Nossa Senhora e uma lamparina acesa diante da imagem. Olha que eu acertei com a casa, viu? Aqui é uma casa religiosa, exclamou contente o padre. Eu sou um homem do tempo moderno, respondeu o velho, e não dou importância para as imagens, mas em memória da minha falecida mãe, que era muito piedosa e estimava muito essa imagem, eu conservei e até guardei o costume de acender diante dela uma lamparina todos os sábados. Vendo que o padre olhava com muito interesse para o retrato de uma senhora idosa em frente à escrivaninha, ele disse comovido: é minha mãe, ela era tão religiosa e rezava tanto a Nossa Senhora. Antes de morrer, ela me disse: pobre filho, quando eu estiver no céu, eu rezarei muito por ti, para que tu te convertas. Mas eu não chego a isso, porque não quero saber de confissão. Em seguida foi contando a sua vida, a sua história, mas com tanta sinceridade, que no final o sacerdote disse: pois o amigo não quer saber de confissão,
Entretanto, acaba de me contar seu interior tão claramente que eu poderia te dar absolvição. Oh, que felicidade, se pudesse fazer isso! Exclamou o ancião. Há 30 anos que eu não me confesso, mas agora a lembrança da minha mãe me dá vontade de me confessar. Caindo de joelhos, completou, muito comovido, a sua confissão e foi absolvido. Recebeu a Santa Comunhão. O padre estava com a Eucaristia ali com ele. Ele tinha levado, porque a senhora idosa disse que tinha alguém que ia morrer, para ele levar a comunhão. Então, depois de absolver o homem, depois de 30 anos na sujeira, sem confessar, né? Sua alma suja, absolveu de todos os pecados e agora deu a comunhão àquele homem. Então, depois foi absolvido e recebeu a Santa Comunhão. Depois de dirigir-lhe mais algumas palavras de conselho e animação, o sacerdote se retirou. O retrato da mãe parecia agora ter a expressão de júbilo. E descendo da escada e voltando à sua casa, veio o padre a intuição clara de que o retrato era daquela senhora que o tinha chamado e depois desapareceu. De manhã, o sacerdote acordou pelo som de um dobre dos sinos, quer dizer, a forma de tocar os sinos quando alguém morria, existia esse costume de tocar os sinos com a morte de alguém. Perguntando quem tinha falecido, informaram ao padre que aquele velho que ele havia atendido em confissão na noite anterior sucumbiu a um colapso cardíaco. Foi salvo na última hora pela bondade da Virgem Maria, a Mãe do céu e os rogos da sua Mãe da terra. Olha que lindo! Por causa da sua Mãe da terra, do afeto que ele tinha, aquela mulher que Deus usou para o gerar, para o amamentar, para cuidar dele na sua infância. Deus, como diz Oséias 11, usa de laços humanos para nos atrair. Deus não pode nos forçar, somos livres para escolher Deus ou não. Mas Deus usou desses laços humanos, da sua mãe, para que ele conservasse uma devoção à Virgem Maria. Todos os sábados, que é o dia que a igreja dedica a Nossa Senhora, ele manteve o costume da sua mãe de honrar. Como? Acendendo uma vela, uma lamparina diante da imagem de Nossa Senhora. Só isso. Simples assim. Você tem algum costume no sábado de honrar a Virgem Maria? Pensa, enquanto nós vamos seguir com a formação, pensa se você tem algum costume e pensa qual costume você poderia ter no sábado para honrar a Virgem Maria. Então, essa devoção à Nossa Senhora não pode ser abandonada, não pode ser deixada. O inimigo mais quer que você deixe a sua devoção à Virgem Maria, porque ele sabe do efeito na última hora, durante toda a sua vida, mas principalmente na última hora. O inimigo sabe que essa devoção vai te proteger durante a vida e na hora da morte. Por isso, o que ele mais deseja é te afastar de Nossa Senhora. A perseverança final, página 364, é um dom divino tão grande, como disse o Concílio de Trento, é um dom gratuito e não podemos merecer esse dom. É um dom de Deus, é puramente gratuito. Contudo, Santo Agostinho diz que alcança de Deus a perseverança todos aqueles que pedem. É um dom de Deus gratuito. E para quem que Deus vai dar? Para aqueles que pedirem, com insistência, com perseverança. Então, e conforme diz o Padre Soares, infalivelmente a alcançam, sendo diligente até o fim em pedi-la. Não tem falha, não tem como Deus não atender, se você todos os dias da sua vida pedir a graça da perseverança, pedir a graça de perseverar. Aqui no Instituto Hesed, os irmãos e irmãs rezam, todos os irmãos e irmãs rezam antes de dormir 3 Ave-Marias. Entre os pedidos das 3 Ave-Marias, nós pedimos principalmente a perseverança final, porque é uma graça. E quem pedir todos os dias, nós rezamos ao acordar e ao dormir, essas 3 Ave-Marias. Então, aqui no nosso canal do YouTube, nós fizemos a oração das 3 Ave-Marias, além
do que Nossa Senhora ensinou, estamos pedindo todos os dias a graça da perseverança final. É impossível que Deus não atenda. É impossível se você pede todos os dias. Por isso escreveu São Belarmino: peça-se perseverança todos os dias, para obtê-la a cada dia. Se você pedir todos os dias, é como o pão nosso de cada dia. Cada dia você estará preparado, porque você pediu essa graça a Deus. Deus vai te dar essa graça. Pedi e recebereis. É uma ordem que o Senhor nos dá. Ora, se é verdade que quantas graças Deus nos dispensa, todas elas passam pelas mãos de Nossa Senhora, você vai entender isso nessa formação. Todas as graças passam pelas mãos de Maria. Também é verdade que somente por meio dela nós poderemos esperar conseguir essa grande graça da perseverança. Esta mesma graça promete ela a todos que fielmente a servem durante a sua vida. Nossa Senhora nos alcança essa graça da perseverança. Se todas as graças vêm pelas mãos de Maria, então sempre vai ser por meio dela que Jesus vai dar essa graça. Irmão, é verdade que todas as graças vêm pelas mãos de Maria? Fica comigo até o fim que a gente vai aprender. São Filipe Neri sempre admoestava os seus penitentes dizendo: filhos, meus filhos, se desejais a perseverança, sede devoto de Nossa Senhora. São João Berckmans, da Companhia de Jesus, dizia também: quem amar a Virgem Maria terá perseverança. São Domingos Sávio, no sonho que ele apareceu para Dom Bosco, ele disse: o que mais consola na hora da morte é ter sido muito devoto da Virgem Maria. Bela é a reflexão que faz o abade Roberto sobre a parábola do filho pródigo. Presta bem atenção, olha que comparação magnífica. Se ainda vivesse a mãe na história do filho pródigo, o filho não deixaria a casa do pai. Se a mãe estivesse viva ainda, o filho não sairia da casa do pai. Ou, para ela, regressaria mais depressa do que voltou. Quer dizer isso, que um filho de Maria ou nunca se aparta de Deus, ou se por desgraça o faz, logo para Deus retorna por meio da Virgem Maria. Que bonita essa comparação, né? Imaginando aquela parábola do filho pródigo, onde está a figura da mãe? Talvez o pai fosse viúvo, não aparece a mãe. Mas se a mãe estivesse presente, a coisa ia ser mais fácil. Deus criou essa figura de mãe. Deus criou uma das maiores obras-primas de Deus, aliás, a maior, porque a Virgem Maria é a obra-prima de Deus, é a maternidade, é a mãe. A mãe da terra aponta para uma mãe maior que Deus nos deu, a mãe do céu. Né? A mulher vestida de Deus, vestida de sol, revestida do amor de Deus, cheia do Espírito Santo. Então, a mãe é o canal que Deus quis usar para nos dar a graça da perseverança. Então, esse é um grande segredo. E como viver a devoção de maneira que mais agrade Nossa Senhora? O nosso livro vai nos apontar na página 375. Entre todas as práticas devotas, nenhuma há que tanto agrade a Nossa Mãe do Céu, como... Tadã, qual o segredo? Você pode ter várias devoções, mas Santo Afonso está ensinando a intimidade de você recorrer a ela todos os momentos, com amizade, como alguém que está conversando com ela a todo momento, sempre invocar Maria, sempre chamar ela. Então, olha só, entre todas as práticas devotas, nenhuma há que tanto agrade Nossa Mãe do Céu do que recorrer frequentemente à sua intercessão. Ela fica triste quando você não pede a ela, porque ela tem as graças nas mãos para te dar. E quando você não pede, as graças não chegam porque você não recorreu a ela. É uma ofensa para uma mãe que te ama tanto não querer pedir o socorro dela. Peçamos, pois, o auxílio em todas as necessidades, cada necessidade particular. Por exemplo, como vamos tomar um conselho ou dar o conselho a alguém no momento de perigo, de aflição, numa tentação, principalmente nas tentações contra a castidade, a pureza. Certamente nos há de socorrer a nossa Divina Mãe, se a ela recorrermos com a antífona: a vossa proteção recorremos, ou rezando a Ave Maria,
ou simplesmente com a devoção do seu santíssimo nome. Maria, 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 estou passando por uma tentação. Maria, Maria, estou com desespero. Maria, Maria, não sei o que fazer, o que dizer. Maria. Simplesmente essa devoção do nome dela já força os demônios a fugirem, não é? Simplesmente chamar o nome de Maria. O beato Santi, franciscano, em uma tentação contra a pureza, recorreu a Maria e ela, aparecendo-lhe imediatamente, pôs a mão sobre o seu peito e o livrou. Em tais ocasiões também é bom, olha que dica interessante, no momento de tentação, você beijar o seu escapulário, você pegar o rosário, beijar, segurar o rosário na mão. Está sentindo uma tentação? Segura o rosário, ou o escapulário, ou a medalha milagrosa, ou olha para uma imagem de Nossa Senhora. Esses pequenos gestos simples te ajudam a conectar com a Virgem Maria nos momentos do seu dia a dia. Te ajudam demais a usar o terço, a medalha milagrosa, o escapulário, são sinais, um quadro, uma estampa da Virgem Maria, que te ajudam a ter essa intimidade. Existiu uma aparição de Nossa Senhora recente a um judeu em Harvard, professor de Harvard, que se converteu a Deus vendo a Virgem Maria. É lindo. E Nossa Senhora revelou a ele que a oração que mais agrada a ela é aquela que está na medalha milagrosa. Pequenininha, não é? Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Não dá tempo aqui de eu contar esse testemunho, que é lindo. Você encontra aqui no YouTube também o testemunho da conversão de um professor em Harvard, né? Então, essa intimidade com Nossa Senhora, eu quero te mostrar agora, como eu prometi, porque Nossa Senhora, de fato, tudo por Jesus, nada sem Maria. Página 287. Olha que profundo o que você vai aprender aqui com São Jerônimo, o homem que traduziu toda a Bíblia, o grande santo da Bíblia. 387. São Jerônimo, no Sermão da Assunção, que está nas suas obras, escreve que em Jesus Cristo reside a plenitude de toda a graça, pois ele, como na cabeça, de onde se transfunde para nós, que somos os seus membros, o vivificador Espírito dos auxílios divinos necessários para a nossa salvação. Em Maria reside a mesma plenitude, como no pescoço, pelo qual passa esse Espírito Santo para comunicar-se com o resto do corpo. Olha que coisa linda! Olha que comparação fantástica! Jesus é a cabeça, ele é a fonte primeira de todas as graças. Todo o corpo, para funcionar, precisa do cérebro. Jesus é o cérebro. Jesus que dá ordem para todo o corpo. São Paulo vai comparar a igreja com o corpo místico. Vai dizer que a igreja é o corpo de Cristo e Jesus é a cabeça. Está lá, deixa eu ver qual é a passagem bíblica, está lá em Romanos capítulo 12, fala isso. Capítulo 12, versículo 4 e 5, em Colossenses, capítulo 1, versículo 18, também em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12. Então, olha só, nós somos o corpo de Cristo e Ele é a cabeça, Ele é a fonte, mas todas as graças vêm por meio do pescoço, toda comunicação vem por meio do pescoço, em todos os sentidos, e por isso Nossa Senhora é comparada no corpo místico com o pescoço. Ouça só. Como são ligados a cabeça e os membros deste corpo? Pelo pescoço. O pescoço é, pois, a parte mediana, que é um membro do corpo, mas com essa particularidade. É o membro que toca ao mesmo tempo a cabeça e os outros membros. Entre os diversos membros desse corpo, qual é a criatura que toca ao mesmo tempo Deus e as criaturas? É a Virgem Maria. Pela sua natureza, ela é simples criatura. Pela sua natureza, ela é simples criatura, mas pela sua dignidade, ela é mãe de Deus. Somente ela gerou Deus nessa terra. Somente através dela, Jesus teve um corpo. Jesus se tornou homem somente através do corpo de Maria, da humanidade de Maria, da alma de Maria.
da alma humana. Ela não é a cabeça, ela é um membro, mas não é um simples membro. Entre todos os membros, ela goza do privilégio único e incomunicável de ser diretamente unida à cabeça. Só ela é diretamente unida à cabeça, enquanto todos os outros membros são unidos à cabeça por meio dela, quer dizer, por meio do pescoço. Por isso, na Bíblia, você vai ver que Nossa Senhora é chamada o pescoço, sim. Como assim, irmão Luiz Maria? Na tradição bimilenar da igreja, a igreja chama Nossa Senhora na ladainha: Torre de Davi, rogai por nós. Torre de Marfim, rogai por nós. Você já parou para pensar qual é o significado dessa palavra? Torre de Davi está na Bíblia, em Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 4. Torre de Davi significa que é o pescoço da amada. Lá no livro do Cântico dos Cânticos diz que o pescoço dela é semelhante à torre de Davi. Mas que comparação feia, chamar a sua esposa, a sua amada, no caso aqui a igreja, a esposa de Cristo, que é o amado, dizer que ela é o pescoço, que o pescoço dela é como uma torre. Como assim? Essas comparações do Cântico dos Cânticos, mais do que visuais, são simbólicas. A Torre de Davi significava a fortaleza de Sião. Davi não tinha como ele tomar conta daquela fortaleza, porque era invencível. Os jebuseus eram os donos daquela fortaleza. E aquela torre era inexpugnável, invencível. Mas Davi conseguiu uma brecha e conseguiu dominar aquele lugar. Com seus guerreiros, ele invadiu e ele se tornou aquela torre, aquela fortaleza invencível, porque agora tinha a bênção de Deus. Então a torre de Davi, diz o Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 4, era a torre aonde de longe via os inimigos. E quando avisava que os inimigos estavam chegando, ali na torre estavam todas as armaduras dos guerreiros, estavam todos os escudos, todas as armas. Então os guerreiros vinham, passavam pela torre, se revestiam da força e com a força de Deus, com as armas de Deus, venciam seus inimigos. Assim é Nossa Senhora. Nossa Senhora é esse instrumento por meio do qual Deus nos dá todas as graças para vencermos a batalha dessa vida e chegarmos no céu, na vitória. E também é chamada de Torre de Marfim. Como assim, irmão Luiz Maria? Está no capítulo 7, versículo 5. Duas torres. E também a Bíblia diz que é o pescoço. O seu pescoço é como a Torre de Marfim. Se a Torre de Davi indica guerra, batalha, e a força para a vitória, a Torre de Marfim indica o tempo de Salomão. Salomão que tinha um trono de marfim. Na época dos reis, o marfim era mais precioso do que o ouro. Significava luxo, significava riqueza, significava prosperidade. Então, Torre de Marfim, Torre de Davi é no tempo de guerra. Ela é o canal de graça. Torre de Marfim significa que no tempo da paz, da bonança, ela é o canal de graça. Mistérios dolorosos, ela está conosco na dor. Nos mistérios gloriosos, ela nos conduz ao céu. Então a Torre de Marfim significa que no tempo de Salomão, a torre era um tempo de ver a vitória. Não veio aos inimigos. Salomão viveu em tempo de paz, porque o seu pai venceu as batalhas, alcançou um tempo de paz. Então significa que Nossa Senhora, nas horas das tentações, ela é esse canal de força, de vitória para você. E na hora da bonança, na hora da vitória, você vai estar junto com ela vai te levar para o céu e ela aqui na terra vai ser para você o canal de graça que você necessita. Mistérios dolorosos da sua vida e nos mistérios gloriosos ela estará junto com você. Então, essa imagem do pescoço, intelectualmente, é perfeita. Por quê? Porque não existe comunicação do corpo com a cabeça sem o pescoço. Esse é o papel da Virgem Maria no ensinamento da igreja. Sem ela, Jesus não chegaria até você. E todos os outros magos, os reis magos, os pastores, chegavam a Jesus e encontravam ele no colo de Maria. Através dela encontravam ele. Assim Deus quis que acontecesse, que todas as graças viessem por meio dela. Porém, existe uma meditação no Manual da Legião de Maria, na página 52 da Legião de Maria, diz assim: embora
pela sua função, São Bernardo faça essa comparação do pescoço que liga a cabeça aos membros, essa figura é clara, demonstra porque a mediação de Nossa Senhora é importante, mas a comparação do pescoço é menos vigorosa do que a comparação com o coração, para significar a enorme importância da influência da Virgem Maria e o seu poder. Quer dizer, o coração não somente faz a ligação de um com o outro. Uma comparação da Virgem Maria é o pescoço, mas outra comparação mais bonita é o coração. Porque é o cérebro que manda o coração funcionar. Sem o cérebro, o coração não tem vida, mas também, sem o coração, o cérebro não tem vida. Então Jesus não teria sua humanidade, sua vida humana, se não fosse por meio da Virgem Maria. É o coração que faz bombear para todo o corpo o sangue. Então isso é muito bonito. Uma vez aconteceu que um menino, lá na Itália, de 12 anos, estava possuído pelo inimigo. Ele era analfabeto no ano de 1823, em Avellino, na Itália. E esse menino recebeu a oração do exorcismo, e no exorcismo o sacerdote mandou que o demônio honrasse a Virgem Maria. E o demônio disse algo que ele não queria dizer, mas que é muito profundo. Ele disse, como se fosse a Virgem Maria dizendo: eu sou verdadeira mãe de um Deus que é filho, e sou sua filha, ainda ser-lhe a mãe. Ele eternamente existe, mas é meu filho. E eu que nasci no tempo, sou sua mãe. Ele é o meu Criador e se tornou meu filho. E eu sou sua criatura e sua mãe. Foi divinal prodígio ser meu filho, um Deus eterno ter a mim por mãe. O ser da mãe é quase o ser do filho, visto que o filho deu o ser à mãe. E foi a mãe que deu o ser ao filho. Se, pois, do filho teve o ser a mãe, ou há de se dizer manchado o filho, ou se dirá sem mancha a mãe, imaculada a mãe. Uma vez eu conversando com um protestante, eu falei, Senhor, Jesus não foi colocado nela e depois saiu como uma incubadeira. Ele nasceu dela. O corpo dele é o corpo dela. O sangue dele é o sangue dela. Porque o Espírito Santo não tem cromossomo. Então é 100%. Os 46 cromossomos são totalmente dela. Ele nasceu dela, está na Bíblia. Nascido de mulher, nascido de Maria. Ex-mulher, né? Está lá São Paulo, nascido dela. E ele disse assim, meditando, não pode. Senão ele teria nascido manchado. Eu falei, você acabou de entender a Imaculada Conceição. Jesus teve o seu ser humano dela. A segunda pessoa da Trindade se tornou filho dela. Então ele recebe a vida humana dela e ela recebe a vida totalmente dele, que é seu Deus. Então o coração é uma imagem muito bonita de que todas as graças vêm por meio da Virgem Maria. Isso é muito profundo, isso é algo que todo católico deveria entender em profundidade, a grandeza desse significado. Ela é medianeira de todas as graças. Mas, irmão Luiz Maria, quer dizer que então que um protestante não vai se salvar? Porque se todas as graças vêm de Jesus, mas através dela, e aqueles que não amam a Virgem Maria, eles serão condenados ao inferno? Aqueles que buscam seguir Jesus de coração, mas rejeitam a Virgem Maria, eles correm um grande risco, Mas eu quero te dizer, uma mãe, quando ela é rejeitada pelos seus filhos, uma mãe que ama de verdade, ela rejeita os seus filhos porque eles não a amam? Não. Essa mãe continua dando para os seus filhos aquilo que eles precisam, mesmo que eles sejam ingratos. Então, filhos que não reconhecem Maria por mãe, eles também estão sendo beneficiados pela intercessão dela, mesmo que não vejam. Mas eu te digo, baseado no que Santo Afonso está dizendo, São Luís e todos os santos, quem se afasta de Maria, a não ser por aquilo que seja uma ignorância invencível, quer dizer, aprenderam assim, não tem como aprender, não tem como se aproximar de Nossa Senhora, porque aprenderam totalmente errado. Eles correm um grande risco
de perder a sua salvação ou de ficar muitos anos no purgatório. Por isso, filho, quanto mais você se aproxima dessa mãe, mais ela poderá exercer o papel de medianeira na sua vida de maneira concreta. E eu quero terminar, aqui no nosso livro, existe uma meditação sobre a aparição de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, na página 392. Não dá tempo de eu ler agora para você essa meditação da Medalha Milagrosa. Mas Nossa Senhora mesma apareceu como Nossa Senhora das Graças e prometeu milagres imensos para quem reconhecer esse papel dela, de canal de graças. Você já viu a imagem de Nossa Senhora das Graças segurando, com as mãos abertas, querendo derramar graças. E Santa Catarina viu que de algumas partes da mão de Nossa Senhora saíam muitas luzes, e de alguns dedos dela as luzes estavam meio apagadas, e perguntou o que era. Nossa Senhora disse a Santa Catarina: minha filha, essas são as graças que eu tenho para derramar, mas os meus filhos não me pedem. Eu desejaria derramar, mas eles não me pedem. Eu quero te dizer, Nossa Senhora quer ser a mãe da graça na sua vida. Ela quer te ajudar. E eu te convido, assim como no exemplo que eu contei, daquele homem que conseguiu a graça porque ele honrava Nossa Senhora no sábado, qual vai ser o propósito que a partir desse mês de maio você vai fazer de honrar Nossa Senhora no sábado? Pode ser uma esmola para um pobre, pode ser um jejum, pode ser um pequeno sacrifício de algo que você gosta, pode ser o que você desejar, uma comunhão, um terço a mais, um rosário, uma penitência, acender uma vela para a imagem de Nossa Senhora, como fez esse senhor, seja lá qual for, cantar a Virgem Maria, reunir a família para fazer algo em honra de Nossa Senhora. Faça isso, distribuir medalhas milagrosas. Se você tiver esse costume, todo sábado, de algum modo honrar Nossa Senhora, ela vai te recompensar em vida e principalmente na hora da sua morte. Coloca aqui no comentário qual vai ser o seu propósito para todo sábado honrar a Santíssima Virgem Maria. E eu te convido, por fim, de não deixar a sua devoção às 3 Ave-Marias, a Medalha Milagrosa, o escapulário, o rosário e principalmente nos sábados, a comunhão reparadora do primeiro sábado do mês. Muitas são as devoções, mas a mãe é uma só. E quanto mais você amar essa mãe, no mês de maio você aprendeu e aprofundou sobre isso, esse livro. Não foram vistos todos, não foi possível, né? Aqui tem muitas meditações. Esse livro vai continuar te ajudando durante toda a sua vida a você amar mais a Virgem Maria e a você ser todo dela. Eu convido, antes de você terminar, coloque aqui no comentário, eu quero ler, qual vai ser o seu propósito de honrar Nossa Senhora nos sábados. O que você vai fazer no dia dela para honrar ela todos os sábados? Pode ser algo simples, mas que você vai ser fiel e vai ser recompensado pela Virgem Maria. Que Deus te abençoe muito, que você continue sempre no colo dessa mãe, porque tudo por Jesus, nada sem Maria. Tudo por Jesus, nada sem Maria. Que Nossa Senhora te abençoe e te prepare para viver o mês de junho, como o mês do coração de Jesus e o coração dela, totalmente consagrado a esses sagrados corações. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Entre no meu imaculado coração. É o convite que a Virgem Maria faz para você, para cada um de nós. Ela nos convida insistentemente hoje. Ela não somente faz esse convite para o seu coração, como ela vai realizar isso. Hoje ela vai te introduzir de uma maneira profunda dentro do seu imaculado coração. Você acredita nisso? Fica até o fim desse vídeo. Ao final dessa formação você vai entender porque isso que eu estou falando é real. Hoje você vai entrar na profundidade do Imaculado Coração de Maria. E eu quero contar para você um testemunho de alguém que não queria entrar nesse coração, que não acolheu esse amor de mãe, e também rejeitou o amor de Pai, de Deus, mas
por meio do amor, entrou dentro do Imaculado Coração de Maria. Esse testemunho está na página 296 do nosso livro e foi em Lourdes, com Santa Bernadette. No início das aparições, existia alguém que não acreditava de jeito nenhum. E como foi que esse homem abriu o coração para poder acreditar e para poder entrar no coração dessa Mãe do Céu? Na época que aconteciam as aparições de Lourdes, conta o conde Brossard, eu me encontrava em Cateretz, não sei a pronúncia. Nenhuma crença tinha nessas aparições, nem acreditava na existência de Deus. Era um devasso e um ateu declarado. Lendo no jornal a notícia de que Bernadette tivera mais uma aparição em 16 de junho, na qual a Virgem lhe sorria, tomei a resolução de ir a Lourdes para convencer a menina de que ela era uma mentirosa. Fui à casa do Soubirous, onde encontrei Bernadette sentada à porta, remendando as meias. Ela me parecia bastante comum, uma menina normal, mas nos traços do semblante sofredor espelhava-se uma grande doçura. A pedido meu, ela fez o histórico das aparições, com uma simplicidade e firmeza que me comoviam. Então disse-lhe eu: como é que sorria a bela senhora? A pastorinha olhou-me espantada e, após um momento de silêncio, respondeu: ah, Senhor, só alguém que viesse do céu poderia imitar aquele sorriso. Não me fará o favor de experimentá-lo para mim, quer dizer, de mostrar-me como foi esse sorriso? Eu sou um incrédulo, não acredito nas suas visões. Nublou-se o semblante da menina, tomando uma expressão de severidade. Então, pensa o Senhor que eu sou uma mentirosa? Santa Bernadette perguntou para ele. Na hora que ele disse: ora, você não vai sorrir para mim? Eu sou um incrédulo, um pecador, eu nem acredito nas suas aparições. Nesse momento ela entristeceu, fechou um pouco o rosto e disse: então o senhor acredita que eu sou mentirosa? Eu me senti desarmado nesse momento. Não, Bernadette não poderia ser uma mentirosa. E experimentei o desejo de lhe pedir perdão de joelhos. Olha só, o gesto tão humilde, tão doce dela, de se sentir ofendida nesse momento, de se sentir chamada de mentirosa, mas a forma amorosa que Santa Bernadette se comportou deixou esse homem desarmado. Ele ficou sem jeito. Ele que era ateu, ele que vivia no pecado, ele que veio para humilhar essa menina, acreditando que era uma mentirosa, ele viu que não podia ser mentirosa aquela menina. A postura dela, a forma dela se dirigir a ele, mesmo ele sendo grosseiro assim, com amor, com doçura, não podia ser mentirosa. Eu senti vontade de pedir perdão de joelhos. Visto que és um pecador, retornou a menina, vou imitar para o Senhor o sorriso da Santíssima Virgem. Santa Bernadette tinha um desejo tão grande que Nossa Senhora colocou no coração dela, de atrair os pecadores para Deus, que nesse momento ela poderia se revoltar. Não! Quando ele disse que não acreditava nela, em outras palavras, você é uma mentirosa, ela, em vez de se ofender e se revoltar, ela diz o contrário. Já que o Senhor está longe de Deus, longe da fé, está vivendo uma vida no pecado, por causa disso, eu vou imitar para o Senhor o sorriso da Santíssima Virgem. Na sua humildade, na sua modéstia, ela não faria isso. Ela não se acharia digna de imitar aquilo que ela viu. Como ela falou antes, só alguém do céu poderia manifestar o sorriso da Virgem Maria. Mas, já que o Senhor está longe de Deus, eu vou fazer isso, pelo seu bem. Levantou-se com muita dignidade, juntou as suas mãos e o seu rosto se iluminou com um sorriso tão angelicamente belo que não pude me conter. Eu caí de joelhos, convencido de que estava vendo no semblante da vidente o doce sorriso da própria Virgem Maria.
Olha que experiência forte e tremenda de ver o sorriso de Maria através do sorriso de Santa Bernadette. Desde então, no mais profundo de minha alma, conservo aquele sorriso indefinível do céu. Muitas lágrimas já tem ele enxugado. Perdi a minha esposa, perdi as 2 filhas, que eram meu encanto. Sinto, porém, que não estou sozinho nesse mundo, pois me acompanha sempre o sorriso da Santíssima Virgem Maria, que me anima à vida. Ó minha Mãe do céu, sob o doce sorriso da vossa bondade, do vosso carinho materno, tudo é possível suportar nesse mundo. Santa Bernadette sofria ao pensar no céu. Tinha uma saudade imensa de Nossa Senhora. Já ouviram murmurar na hora da agonia: ó céu, trabalhemos para o céu, soframos pelo céu, o resto nada vale. E acrescentava: ó, Nossa Senhora é tão bela que depois que se viu uma vez, custa suportar essa vida até que de novo a veja no céu. Sim, a Virgem Santíssima, ideal de beleza e de amor, beleza imaterial e sublime, é o paraíso, no paraíso. Vale sofrer um pouco neste mundo para poder contemplá-la no céu, se soubéssemos. Olha que experiência linda. Santa Bernadette, por causa do amor, por amor aos pecadores, ela saiu de si, saiu do seu escondimento e se expôs para conseguir manifestar o amor de Nossa Senhora para esse homem que estava revoltado com Deus há muitos anos. Ele foi para desmascarar e ele foi desmascarado. Sabe por quê? São Paulo diz na palavra: o homem espiritual não é julgado por ninguém, julga todas as coisas. O amor pode tudo. O amor transforma tudo. E hoje eu quero falar para você desse aspecto da vida de Nossa Senhora, que é o seu amor ardente a Deus. O seu amor ardente a Deus a levava a um amor ardente ao próximo. Nossa Senhora quer te introduzir nessa fornalha de amor que é o coração dela. E você vai experimentar como é esse coração. É um coração profundamente ardendo de amor. O nosso livro, na página 291, cita Santo Alberto Magno, que diz assim: olha, existe uma relação entre a pureza e o amor. Quanto é grande a pureza, também é grande o amor. Pois quanto mais um coração é puro, quer dizer, vazio de si mesmo, esvaziado das sujeiras, né? Quanto mais esse coração é puro e vazio de si mesmo, tanto mais é cheio da caridade para com Deus. Primeira lição do nosso livro. Anota isso no seu diário espiritual e no seu coração. Existe uma relação entre a pureza e o amor. Um coração que é sujo, preso por muitos apegos, um coração que é manchado pela impureza, não somente pelo pecado contra a castidade, que é o pecado de impureza, mas também não só a impureza da carne, quer dizer, os pecados da carne, mas a impureza do coração. Quando o coração se apega às criaturas e coloca na frente de Deus, esse coração não consegue amar em totalidade. Quando o coração, São João da Cruz vai explicar que um passarinho ele não consegue voar se ele estiver preso, mas não faz diferença que para impedi-lo de voar se ele está preso por uma corrente na sua patinha ou se ele está preso por um pequeno fio de nylon, por um fio de cabelo, talvez até uma teia de aranha que não se rompe, está impedindo o pássaro de voar. Seja você preso pelo vício das drogas, pelo vício da pornografia, por vícios de adultério, seja você estando preso por vícios, por apegos que você não consegue largar, apegos que você acha insignificantes, mas que você não deixa de jeito nenhum. Então, se você estiver com o coração manchado por apegos, estiver preso, você não consegue voar para o amor, não consegue amar em plenitude. Então, somente um coração puro consegue amar. Por exemplo, você já parou para pensar que esse rancor que ainda existe no seu coração está travando a sua vida em várias áreas? A vida emocional, a vida dos seus relacionamentos,
de amizade e todos os outros, na sua família, a vida financeira também. Várias áreas da nossa vida são travadas quando a gente não perdoa. O coração não está puro. Nós não avançamos, não conseguimos fazer bem o nosso trabalho, não conseguimos realizar os sonhos que Deus tem para a nossa vida, que são lindos. Quando nós estamos presos a algo, nosso coração está impuro e nós não amamos em totalidade. Então, Maria Santíssima, sendo sumamente humilde e vazia de si mesma, foi aquela que Deus mais pôde preencher. Imagina, se esse copo tivesse outras coisas, pedras, outras impurezas, eu não poderia encher de água. Mas somente um copo vazio eu posso encher com água ou com outras coisas, né? Somente estando vazio. Na nossa comunhão, os santos dizem que bastaria uma comunhão do corpo e o sangue de Deus para nós ficarmos cheios de santidade. Por que ainda não somos? Porque nós ainda somos cheios de nós mesmos. O copo aqui ainda não está vazio. É um processo, é um caminho. Quanto mais vamos desapegando de nós mesmos, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, dos nossos vícios, mais Deus pode nos encher. E Nossa Senhora foi essa criatura totalmente vazia de si mesma e totalmente disponível a Deus. Por isso, ela foi aquela que Deus mais encheu com seu amor sobrenatural e divino. E esse amor ultrapassou todos os anjos e todos os homens, como disse São Bernardino de Sena. São Francisco de Sales a chama a rainha do amor. Você viu que eu comecei falando sobre entrar dentro do coração de Maria? Porque você vai ver agora nessa formação de hoje que esse coração, depois do de Jesus, foi o coração mais ardente de amor. Um coração que pegava fogo de amor de Deus. Deus deu o Senhor aos homens o preceito: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. De tal modo o amor divino feriu a alma de Maria. Esse mandamento do amor, observa São Bernardo, que não lhe deixou parte alguma que não fosse uma só ferida de amor. Ela foi atingida por esse desejo. Ela entendeu que Deus é amor. E ela se apaixonou pelo amor. Existe uma santa chamada Santa Teresa Margarida, do Sagrado Coração de Jesus, uma grande santa, pouco conhecida, uma santa carmelita. E essa santa, na sua experiência de oração, ela lendo a palavra de Deus, quando ela ouviu a palavra Deus é amor, ela já tinha lido várias vezes, mas ela teve uma compreensão mística dessa palavra, Deus é amor. Ela entendeu, nós falamos isso com frequência, mas será que nós já entendemos o que isso significa de verdade? Santa Teresa Margarida do Sagrado Coração teve essa experiência de que Deus é amor. E ela ficou repetindo isso o dia inteiro. A sua vida foi transformada, ela já era religiosa, já era carmelita, já amava Jesus, mas depois que Deus deu a iluminação dela, da compreensão dessa palavra, Deus é amor, a sua alma ficou ferida. Uma ferida só de amor. E ela queria se entregar, imitar Jesus na entrega pela salvação dos homens. Ela amava suas irmãs doentes como se fosse o próprio Jesus. Ela queria dar a sua própria vida por cada irmã, mesmo as mais cansadas, mais difíceis, mais idosas, que davam um pouco mais trabalho de cuidar. Ela se tornou enfermeira e o seu coração amava os pecadores para querer levá-los a Deus. Amava como Santa Bernadette amou. Imagina, um pecador ofendeu a ela. Qual foi a vingança dela? Amar esse pecador. Assim também a Virgem Maria. Os santos foram inflamados de amor, mas a Virgem Maria desde o início compreendeu que Deus é amor e por isso ela ficou inflamada de um amor a Deus tão grande que não é possível comparar a nenhum outro santo. Então, tanto o abrasou o amor de Deus que nada de terreno lhe prendia as inclinações. A Virgem Maria ardia completa e totalmente no amor divino e dele estava inebriado. Nossa Senhora só pensava no amor de Deus. Nossa Senhora só vivia para Deus. Era alguém apaixonada por Deus. Deus é amor. 1 João 4,16. E a terra
veio para atear em todos os corações a chama do seu amor. Mas, como o de Maria, não inflamou nenhum outro. Puro completamente de afetos terrenos, estava ele preparadíssimo a arder nesse bem-aventurado fogo. Quer dizer, Nossa Senhora amava aqui todas as pessoas por causa de Deus. Uma vez uma pessoa me contou que gostava de ajudar os mendigos, mas uma vez veio um mendigo na sua porta e pediu um prato de comida e preparou com todo carinho e amor. Preparou e quando entregou, era uma comida que o mendigo não gostava, ele tacou o prato no chão. E por causa disso essa pessoa disse, eu nunca mais dei comida para o mendigo. E você já ouviu falar pessoas que dizem que nunca mais cumprimentam outras pessoas porque aquela pessoa foi fria? Se não for por Jesus, você vai cansar de amar. Se não for por Jesus, você vai desistir da sua família. Se não for por Jesus, você desiste dos filhos, do esposo, da esposa, dos familiares que são difíceis. Se não for por Jesus, você cansa de amar. Chega uma hora que você diz, para que preparar comida pelo mendigo? São todos ingratos. Não é assim. Nem todos são ingratos. Mas quando você olha que aquele mendigo é Jesus Cristo, e se o mendigo não recebeu sua refeição, que você preparou com amor, o céu recebeu. Você vai ser recompensado, porque foi Jesus que recebeu. E Jesus vai dizer, eu tive fome e tu me deste de comer. Fome de amor. Então, se for por Deus, você não cansa de amar. Agora, se você ama as criaturas para receber em troca, você vai se cansar. Você não vai perseverar. Não é um amor puro e perfeito. Você deve amar as pessoas, mas com amor mais puro, por amor a Deus. O Cântico dos Cânticos diz, os seus abrasamentos são como um fogo, como uma chama do Senhor. Cântico capítulo 8, versículo 6. Falando do amor de Deus. Olha aqui a tradução. Diz assim, guarda-me como um selo sobre o teu coração, como um selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, é cruel como o Sheol. Suas chamas são chamas de fogo, labaredas divinas, e as torrentes não podem apagar o amor, nem os rios podem submergi-lo. Está aplicando essa passagem à Virgem Maria. O fogo das chamas do coração dela eram tão grandes. Fogo e chamas tão somente eram, pois, o coração de Maria. O coração dela era puro fogo de amor. Entenda isso, por isso que ela aparece no Apocalipse, capítulo 12, como uma mulher pegando fogo. Você já prestou atenção nisso? Surgiu um grande sinal no céu, uma mulher revestida do sol. O sol é fogo. Nossa Senhora aparece no Apocalipse gloriosa como rainha do amor. Ela está queimando com o amor de Deus. Esse fogo representa o amor de Deus. Então Jesus disse, eu vim lançar fogo à terra. E que mais eu desejo? A não ser que esse fogo seja aceso, o fogo do amor nos corações. Em Hebreus 4, se eu não me engano, diz, Deus é um fogo abrasador. Deus é amor, filho. Deus é amor, filha. E nós fomos chamados a ser transformados em amor. No céu nós seremos amor, sem perder nossa identidade, mas seremos transformados em puro amor. Nossa Senhora já foi aqui na terra. Aqui o nosso livro vai ensinar que aquela sarça ardente que Moisés viu era uma figura do coração imaculado de Maria, porque esse coração era puro amor, ardendo e cercado de espinhos, né? A sarça ardente é o espinho que ardia sem se consumir. Então são várias figuras que estão apontando para o coração de Maria, apontando para algo profético que viria no futuro. Quando a Virgem Maria na terra trazia o menino Jesus no colo, bem se poderia dizer que era um fogo levando outro fogo. Nossa Senhora trazendo o menino Jesus. Dois corações que ardiam de amor ao Pai e que se amavam entre si como nenhum outro coração aqui na terra. O coração de Jesus e o coração de Maria ardiam num só desejo, se consumir nessa vida pela salvação dos homens. Você que é pai, você que é mãe, um pai de verdade, uma mãe de verdade, primeiro o casal tem um amor profundo um pelo outro, mas depois que vem os filhos, esse amor um pelo outro começa a se tornar um amor maior de sacrifício. Os dois ardem num desejo
de dar o melhor para o seu filho. Claro, principalmente de prepará-los para o céu, de serem cidadãos honrados, de serem pessoas honestas, de serem pessoas realmente que vão honrar tudo aquilo que você ensinou e desejou para elas. Você coloca todo o desejo do seu coração de pai e de mãe nos seus filhos, que se realizem realmente como pessoas de Deus, que sejam cidadãos do céu. Assim, o coração de Jesus e Maria apontavam somente para uma coisa: realizar a vontade do Pai, que era ver você no céu, ver eu no céu. Então Maria e Jesus ardiam de desejo de cumprir essa vontade do Pai. Santo Anselmo diz: fogo porque ardia inteiramente pelo amor, como fala Santo Anselmo, chamas porque resplandecia externamente pelo exercício das virtudes. Por isso o Apocalipse diz que ela é revestida de sol, e diz que a chama desse fogo de amor era tão grande que o inferno não se aproximava da Virgem Maria. Olha só, São Bernardino de Sena ensina que Maria nunca foi tentada pelo inferno. Eis as suas palavras: assim como um intenso fogo afasta as moscas, assim do coração de Maria, fogueira do amor, eram expulsos todos os demônios, de modo que nem tentavam aproximar-se desse fogo. Não é? Lemos o pensamento em Ricardo de São Vítor: os príncipes das trevas de tal maneira temiam a Virgem Santíssima que nem ousavam chegar-se para tentá-la, porque as chamas da sua caridade os afugentavam. Imagina só, filho, filha, mas irmão Luiz Maria, então o coração de Maria não passou por nenhuma tentação. Isso é uma explicação teológica muito profunda. Ouve, o coração de Maria nunca foi tentado por Satanás e pelos seus demônios, porque eles não ousavam se aproximar dela. O grande terror deles era a Virgem Maria. Então existia ali um amor tão grande a Deus que eles não conseguiram se aproximar para tentar a Virgem Maria. Então ela não passou por nenhuma tentação, porque até Jesus foi tentado pelo demônio. Jesus tinha um amor maior que o amor da Virgem Maria. É verdade, Jesus é Deus, não é? Mas ele, e somente ele, por ser Deus, quando se fez homem, pôde vencer Satanás, destruir Satanás. Por isso ele quis se submeter até mesmo à tentação de Satanás. Jesus não tinha no seu corpo a inclinação para o pecado, como nós temos. Então ele não tinha a tentação que vinha de dentro de si, chamada concupiscência. Mas ele teve a tentação de fora. Satanás, de fora para dentro. Satanás tentou no deserto. Satanás o tentou no Jardim das Oliveiras. Mas Jesus, somente ele, por ser Deus, teve o poder de vencer, amarrar todas as inclinações más do ser humano e destruir em nós a força do pecado. Já a Virgem Maria, ela recebeu a consequência da vitória de Cristo. Por isso, ela não teve nenhum pecado, porque Jesus venceu por ela. E por isso o coração delas foi o coração mais ardente entre as criaturas, o que mais amou a Deus. Então Maria Santíssima não sofreu, não foi tentada por nada. Você pode pensar, Maria não tinha tentação da concupiscência da carne, do corpo, ela não tinha. Ela não teve a tentação de Satanás, mas ela teve sim a tentação. A única tentação que Adão e Eva poderiam ter, porque eles não tinham também o pecado original, era a tentação do espírito. A tentação do espírito é o orgulho que leva à desobediência. Essa foi a tentação que os anjos tiveram. Quando os anjos passaram pela prova, eles não tinham uma inclinação carnal. Eles não tinham um desequilíbrio, como nós temos por causa do pecado original. Mas eles tinham a opção de amar ou não amar, de ser orgulhosos ou serem humildes. Como que isso manifestava? A humildade a humildade e o amor através da obediência. Santa Faustina ensina que o demônio se disfarça numa pessoa através de uma falsa humildade, mas ele não consegue disfarçar na obediência. A obediência é a prova de que você é humilde
e de que você ama a Deus. Quem é aquele que me ama, diz a palavra de Deus? Aquele que observa os meus mandamentos. Eis o amor de Deus, diz São João Evangelista, que observemos os seus mandamentos. Então, o único pecado que a Virgem Maria poderia cometer era de desobedecer a Deus, de não acreditar. Fé, esperança e caridade. Ser tentada na fé, não acreditar. Ser tentada na esperança, não esperar que Jesus ressuscitasse e cumprisse suas promessas, e não amar, não obedecendo a Deus. No Calvário, a Virgem Maria passou sua maior de todas as tentações, mas Satanás não podia chegar perto dela. E ela não tinha tentação da sua carne, mas ela teve a tentação espiritual. E ali ela venceu. Ela escolheu acreditar, mesmo quando tudo parecia contrário de que Deus é amor. Ora, se Deus é amor, por que o filho dele está sendo triturado aqui? Nossa Senhora, quando ninguém acreditou, ela acreditou. Quando ninguém tinha esperança na promessa que Jesus fez que ia ressuscitar, ninguém mais ali acreditava na ressurreição de Jesus. A Virgem Maria continuou firme na fé, na esperança e no amor. Ela não desistiu de desobedecer porque ela não duvidou. Então ela sim passou por tentações, sofreu como nenhuma outra criatura nessa terra sofreu, junto com seu filho Jesus, mas ela venceu as tentações porque ela era uma fornalha ardente de amor. E o livro está ensinando que o inimigo não conseguiu em momento nenhum se aproximar da Virgem para tentá-la. Maria revelou a Santa Brígida que no mundo nunca teve outro pensamento, outro desejo, outra alegria a não ser Deus. Meu Deus do céu, que sonho! Nunca ter nenhum outro sonho, outro desejo, outra alegria a não ser Deus. Maria, por isso que você não pode ter medo de se entregar à Virgem Maria, porque ela só pensa em Deus. Ela foi transparente a Deus. Quem se apega à Virgem Maria está se apegando a Deus, porque ela te leva imediatamente. Ela só pensava em Deus, ela só sonhava com Deus. Toda a sua vida era Deus, 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 Deus. Ela não é nada para si, é toda para Deus, não é? Então sua alma bendita gozava de uma contínua contemplação, sendo sem conta os atos de amor que fazia. Escreve o Padre Soares. Mais ainda me agrada esse pensamento de São Bernardino de Buste. Maria não vivia repetindo atos de amor como os outros santos faziam, mas por um singular privilégio, lhe foi a vida um único ato, único e contínuo de amor. A Virgem Maria não... Nós, para crescer no amor, fica essa dica para você. Só a Virgem Maria recebeu essa graça. Nós, meros mortais, mesmo batizados, tendo o Espírito Santo em nós, devemos jogar lenha na fogueira. Como? Exercitar atos de amor. Meu Deus, é por amor a ti. Nossa Senhora ensinou em Fátima. Quando você fizer algum sacrifício, quando passar por uma dificuldade, diga assim para Deus: ó Jesus, é por vosso amor, é pela conversão dos pecadores e em reparação às ofensas, desprezos, as ofensas ao Imaculado Coração de Maria, que eu ofereço essa humilhação, esse jejum, essa dificuldade, esse trânsito que não anda, essa coisa que eu tenho que suportar de alguém. Quando você oferece, você ganha méritos imensos, você transforma dor em amor. Entende? Essa palavra tem um significado muito forte, transformando dor em amor. Cada vez que você faz um ato de amor, nossa, eu vou pegar essa agulha no chão por amor. Eu vou dar um sorriso para essa pessoa, como Santa Bernadette, por amor. Vou sair de mim mesmo. Você precisa repetir atos de amor. Meu Deus, eu te amo. E por amor a ti, eu vou visitar essa pessoa. Meu Deus, eu te amo. E por amor a ti, eu vou perdoar. Então, repetir atos de amor que fez os santos. Os santos só se tornaram santos porque foram crescendo nesses atos de amor. Mas com a Virgem Maria foi diferente. A Virgem Maria, ela mesma, desde o início da sua concepção, o seu coração foi um fogo de amor e um contínuo foco, sem se distrair, apontando para Deus. Toda a sua energia, toda a sua força era voltada somente para amar a Deus.
cada instante do seu viver foi um ato único e contínuo de amor de Deus. Isso não é grandioso? Isso é tremendo. Isso é o ensinamento dos santos, da igreja para nós. E esse coração de mãe vai nos ajudar a colocar lenha na nossa fogueirinha do nosso coração. Você vai entrar dentro desse coração, como eu prometi. Se prepara. Então, nem os trabalhos cotidianos da vida, nada distraía a Virgem Maria, ao contrário. São Germano vê uma figura de Maria naquele altar, onde o fogo nunca se extinguia, nem de dia e nem de noite. E por isso Santa Catarina de Sena a chama a portadora do fogo divino. Olha só, no altar existe uma chama, aqui em alguns lugares colocam uma lâmpadazinha vermelha, né? Uma pequena luzinha vermelha. Aqui no nosso mosteiro é uma vela que fica acesa num copo vermelho. Então todas as igrejas do mundo onde está Jesus na Eucaristia, existe uma vela acesa ou uma lâmpada acesa para indicar a presença de Jesus. Já no Antigo Testamento existia isso. Existia uma chama no altar que tinha que ficar acesa dia e noite. Todos os dias o sacerdote escolhido entrava e aquele candelabro era renovado o óleo daquele candelabro, porque dia e noite, noite e dia, ele ficava aceso. Nunca podia se apagar. O nosso livro está ensinando, São Germano está ensinando, Santa Catarina de Sena está ensinando que esse fogo, essa vela acesa diante do altar de Deus, que nunca se apaga, sempre está amando a Deus, sempre está amando a Deus, é o coração de Maria. Quando você entrar numa igreja e você entrar e ver o lugar onde está o sacrário, onde está o coração de Jesus, que é o fogo do amor, que é o próprio amor, ali na Eucaristia, você vai ver que do lado dele, sempre você vai ver uma luzinha vermelha, que é o coração de Maria. Representa, claro. Existe ao lado do coração de Jesus sempre uma criatura que nunca deixou de queimar de amor por ele. E essa criatura é Maria, é o coração de Maria. Ó Maria, rainha do amor, a mais amável e a mais amada e a mais amante de todas as criaturas, ah, minha mãe, vós ardestes sempre no amor de Deus. Dignai-vos, pois, conceder-me ao menos uma centelha desse amor. Vós pedistes ao vosso filho por aqueles esposos a quem faltava o vinho nas bodas de Caná. E não pedireis por nós a quem falta o amor de Deus, que somos obrigados a ter? Dizei a Jesus, eles não têm mais amor. Nossa Senhora disse lá, há 2000 anos atrás, eles não têm mais vinho. E o vinho representa o amor, não é? Nossa Senhora agora diz para mim e para você, falta a eles amor, meu filho. Coloca amor, coloca chama de amor no coração deles. E é só isso que nós vos pedimos. Ó minha mãe, atendei-nos e rogai por nós. Essa devoção que nós estamos meditando hoje é a devoção do Imaculado Coração de Maria. O coração que depois de Jesus foi o coração que mais amou. Essa devoção do coração imaculado de Maria é uma devoção que junta todas as outras devoções. Por exemplo, a devoção da Imaculada Conceição, que Nossa Senhora apareceu em Lourdes para confirmar esse mistério de que ela foi concebida sem pecado. Olha só que lindo, o Papa, quando proclamou o dogma da Imaculada Conceição, ele sentiu algo tão profundo que mexeu com a vida do Papa. Imagina, Pio IX. Então, a devoção ao Imaculado Coração de Maria tem várias devoções. A Nossa Senhora das Dores, porque ela aparece cercada de espinhos. A Imaculada Conceição, porque é o coração imaculado de Maria. Resume todas. Então, olha o que diz o Papa, que sentiu quando proclamou o dogma. O que eu senti quando defini o dogma da Imaculada Conceição é algo que a linguagem humana não seria capaz de expressar. Enquanto Deus pronunciava as palavras do dogma pela boca do seu humilde vigário, ele fez entrar em meu espírito uma luz tão clara e intensa sobre a pureza incomparável da Santíssima Virgem, que, afundada no abismo desse conhecimento, a minha alma se sentiu inundada de delícias indescritíveis, de delícias que não são terrenas,
e que só podem ser experimentadas no céu. Um biógrafo do Beato Pio IX escreve: eu não tenho medo de dizer que o Papa recebeu então uma graça especial para não morrer de doçura sob a impressão do conhecimento e do sentimento da beleza incomparável de Maria Imaculada. Deus deu a ele uma graça especial para ele não morrer experimentando tão grande amor da Mãe do Céu, quando ele proclamou o dogma da Imaculada. E logo em seguida, 4 anos depois, Nossa Senhora aparece em Lourdes para dizer: eu sou a Imaculada Conceição. E confirma o dogma que o Papa tinha proclamado, que Deus, através do Papa, disse para a igreja inteira: a Virgem Maria não teve nenhuma mancha de desamor. O que é o pecado? O desamor. Ela nunca cometeu nenhum desamor. Ela já foi concebida no fogo desse amor, preservada do pecado original, para que dela nascesse Cristo, claro, e ela nunca teve a mancha do pecado. Pois bem, a devoção ao Imaculado Coração de Maria aponta para essa devoção da Imaculada Conceição, que o demônio tanto teme, tanto odeia. As 2 testemunhas que fala no Apocalipse que no fim dos tempos vão preparar a vinda do Senhor são os 2 sagrados corações de Jesus e Maria. Diz que as 2 testemunhas subiram ao céu. Os 2 únicos que subiram ao céu no Antigo Testamento foi Enoque e Elias. E todas as características do Apocalipse estão mostrando que essas 2 testemunhas antigas agora são novas. Os 2 únicos que subiram ao céu em corpo e alma no Novo Testamento são Jesus e Maria. O coração de Jesus e o coração de Maria agora estão pulsando por amor a você. Um coração físico, um coração humano. Então a devoção a esses 2 sagrados corações é a devoção que vai salvar os tempos que nós vivemos. Tanto que o século XIX, talvez você não saiba disso, mas o século XIX foi um século que o Espírito Santo moveu o coração de vários santos, vários místicos, para pedir ao Papa que consagrasse o mundo ao coração de Jesus. Você sabia disso? Coloca aqui no comentário. Vários santos, Santa Margarida Maria Alacoque, e depois vários outros santos, principalmente na França. A França foi o lugar escolhido para clamar e pedir que o mundo inteiro se consagrasse, principalmente o Papa. E justamente o Papa Leão XIII foi o Papa que atendeu esse grande pedido. E no dia 11 de junho de 1899, finalzinho do século XIX, que foi o século que ficou um grande clamor para o coração de Jesus, para essa devoção do coração de Jesus ser conhecida e difundida, o Papa fez o ato mais importante do pontificado dele, no dizer dele próprio. O ato mais importante do meu pontificado foi declarar que o mundo estava consagrado ao Sagrado Coração de Jesus. Todo o gênero humano, né? O Papa Pio IX, antes dele, teve o ato mais importante do pontificado, declarar o dogma da Imaculada Conceição de Maria. Já o Papa seguinte, o ato mais importante, ele disse, foi consagrar o mundo ao coração de Jesus. Ele atendeu o pedido que Jesus fez a vários místicos, a várias aparições que haviam pedido isso. E o Papa, no finalzinho do século, na transição, ele fez essa consagração. E depois o século XX. Foi consagrado o século XIX ao coração de Jesus. No século XX, Deus começou a aparecer, manifestar para vários santos o pedido de que o Papa consagrasse o mundo ao coração de Maria. Não somente em Fátima, Nossa Senhora aparece com seu coração cercado de espinhos e Deus começa a pedir. Ela diz: é chegado um momento em que Deus deseja que o mundo se consagre ao meu imaculado coração. Deus deseja que cada um se consagre. E Beata Alexandrina, outros santos pediram ao Papa, insistiram, e vários santos fizeram penitências, sofrimentos, para que o mundo fosse consagrado ao Imaculado Coração de Maria. E isso aconteceu no dia 31 de outubro de 1942, em plena Segunda Guerra Mundial. E o mal começou a ser derrotado depois dessa consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria. Nossa Senhora disse para a irmã Lúcia que a paz do mundo foi entregue ao coração imaculado de Maria. Quanto mais as pessoas no mundo inteiro se consagrarem a esse Imaculado Coração,
mais a paz vai chegar no mundo. E ela prometeu que vai ter guerra, que vai ter mortes, que vai ter abandono da fé, muitos vão se perder, mas por fim, o meu imaculado coração triunfará. Você vai fazer parte desse triunfo? Você vai estar dentro desse triunfo? Somente se você estiver dentro do Imaculado Coração de Maria. Esse coração ardendo de amor, e também Jesus apareceu com o coração cercado de espinho. Nossa Senhora em Fátima apareceu com o coração cercado de espinhos. Mesmo que Jesus e Maria estejam no céu, somente eles dois têm um corpo glorioso. E esse corpo glorioso, misteriosamente, está unido ao corpo místico de Cristo, que é a Igreja. Por isso Jesus diz, quando você faz o bem a uma pessoa que sofre, foi a mim que você fez. Misteriosamente, o coração de Jesus e de Maria, ainda hoje, participam da dor da humanidade. Jesus diz, quando você fizer isso ao menor dos pequeninos, foi a mim mesmo que você fez. Jesus sofre nas pessoas que sofrem. Por isso nós precisamos tirar os espinhos desses dois sagrados corações. Como? Vivendo essa devoção, vivendo, mergulhando na devoção desses dois sagrados corações. Então, como viver essa devoção? Como viver? Se consagrando. Se consagrando, renovando com frequência a sua consagração ao coração de Jesus e ao coração de Maria. Então, uma pessoa que vive essa devoção, abraça essa devoção, faz as comunhões reparadoras da primeira sexta-feira do mês, do coração de Jesus. Depois, em Fátima, ela ensinou a devoção dos 5 primeiros sábados do mês, do coração de Maria. E Nossa Senhora promete que quem se consagra ao seu imaculado coração vai ter uma proteção especial dela. Todos são filhos dela, mas aqueles que se entregam ao seu imaculado coração têm uma proteção especial. E eu termino dizendo para você um segredo. Lembra que eu falei que você ia entrar dentro desse coração? Eu quero te contar algo sobre Portugal. Portugal foi o primeiro país do mundo oficialmente a reconhecer que a Virgem Maria era a Imaculada Conceição. Que ela não tinha nenhum pecado, nem o pecado original. Existiam discussões entre os teólogos, sempre a Igreja teve, né, esse ensinamento, mas só como dogma de fé ainda não existia. Então alguns podiam duvidar. Era permitido, não era pecado duvidar de que Maria era sem pecado. Mas Portugal foi o primeiro país do mundo a honrar esse título de tal modo que o rei Dom João IV, ele consagrou todo o reino de Portugal, e o Brasil estava incluído nisso, em 1646. Dom João IV consagrou todo o reino de Portugal, o Brasil também, à Imaculada Virgem Maria, sob esse título de Imaculada Conceição. E nesse momento ele mandou trazer para o Brasil, lá para Salvador, uma placa de bronze para dizer que esse país é consagrado à Imaculada, com esse título de Imaculada. Por isso, alguns anos depois, apareceu lá no Rio Paraíba uma imagem da Imaculada Conceição, que nós chamamos de Aparecida. E Deus fez tantos milagres através dessa simples imagem, não é? Então, entenda bem, Portugal já era consagrado, ao ponto de que o rei disse: a partir de hoje, 25 de março de 1646, os reis da minha dinastia, os reis de Portugal, não usarão mais a coroa, porque essa coroa será colocada aos pés da Imaculada Conceição. É dela, ela é a rainha de Portugal e nós somos servos dela. A partir daí, nenhum rei era coroado, mas a coroa sempre era colocada aos pés de Nossa Senhora. A tal ponto, Portugal se consagrou. Porém, depois, 1910, que chegou a República e começou a expulsar as coisas da religião, a rejeitar todo o histórico da monarquia católica em Portugal, Nossa Senhora apareceu 7 anos depois de acabar com esse reino católico em Portugal. Foi extinto o reino católico em Portugal, mas Nossa Senhora apareceu em Fátima e ela pediu que Portugal se consagrasse ao Imaculado Coração dela. Mas Portugal já não era consagrado
à Imaculada Conceição? Sim, mas ela queria que renovasse essa entrega, porque Portugal estava se afastando de Deus, e sob o título do Imaculado Coração. Imaculado Coração, esse título é importante. Ele contém o dogma da Imaculada Conceição de Maria, mas ele traz algo a mais, o mistério da cooperação de Nossa Senhora. Então Nossa Senhora pediu. Se Portugal fizesse isso, ficaria fora da Segunda Guerra Mundial. Nossa Senhora disse, essa guerra vai acabar, e se vocês rezarem o terço, ela vai acabar mais rápido. Mas se vocês fizerem o que eu pedi, não vai acontecer a Segunda Guerra. Os outros países não atenderam. A Rússia não foi consagrada ao Imaculado Coração, pois ela iria promover muitos males na igreja. Nossa Senhora pediu isso, no mundo e na igreja. Mas Portugal obedeceu. E os bispos de Portugal se uniram para atender o pedido que a Virgem Maria fez através de 3 criancinhas. E, gente, que coisa linda! Por causa da obediência dos bispos de Portugal ao pedido de Nossa Senhora em Fátima, somente Portugal foi preservado daqueles países da Europa. Era quase impossível Portugal não participar da guerra, não ser mergulhado naquele terror que foi um inferno na terra da Segunda Guerra Mundial. E Portugal foi protegido, Portugal foi defendido, esse país foi salvo de Nossa Senhora da Segunda Guerra porque atendeu esse pedido. Será que você está atendendo o pedido de Nossa Senhora de se consagrar ao Imaculado Coração dela? Será que a sua família já foi consagrada ao Imaculado Coração de Maria? É um coração cheio de amor que vai triunfar nesse mundo. É um coração que, através de Santa Bernadette, com um sorriso, converteu aquele homem, vai converter toda a sua família se você consagrá-la ao Imaculado Coração de Maria. Primeiro você, e depois toda a sua família. Por isso nós vamos terminar essa formação de hoje fazendo essa consagração. A própria Virgem Maria ensinou ao Padre Gobi essa fórmula de consagração que nós vamos fazer e oficialmente vamos entregar nossa vida, nosso coração, nossa família aos cuidados desse Imaculado Coração, atendendo o apelo do céu para que esse coração triunfe no mundo e nós participemos dessa vitória. Ela é a Arca de Noé. Quem estiver dentro desse coração vai sobreviver às provas que precisam acontecer na nossa vida e no mundo inteiro. Então vamos agora juntos, vai aparecer aqui na sua tela, você acompanha essa consagração que nós vamos fazer ao Imaculado Coração de Maria. Virgem de Fátima, Mãe de Misericórdia, Rainha do céu e da terra, refúgio dos pecadores, nós, aderindo ao movimento mariano, consagramo-nos de modo especialíssimo ao vosso coração imaculado. Com este ato de consagração, pretendemos viver convosco e por meio de vós todos os compromissos assumidos na nossa consagração batismal. Comprometemo-nos igualmente a realizar em nós a conversão interior tão pedida no Evangelho, a qual nos liberte de todo apego a nós mesmos e dos compromissos fáceis com o mundo, para estarmos como vós, sempre unicamente dispostos a fazer a vontade do Pai. E enquanto pretendemos confiar-vos a vós, Mãe Dulcíssima e Misericordiosa, a nossa vida e a nossa vocação cristã, para que tudo disponhais para os vossos desígnios de salvação, nesta hora decisiva que pesa sobre o mundo, comprometemo-nos a vivê-la segundo os vossos desejos, em particular, em um renovado espírito de oração e de penitência, na participação fervorosa na celebração da Eucaristia, no apostolado, na reza diária do Santo Terço e no modo austero de vida, conforme o Evangelho, que todos dê um bom exemplo de observância da lei de Deus e do exercício das virtudes cristãs, especialmente da pureza. Prometemo-vos ainda mantermos-nos unidos ao Santo Padre, à hierarquia e aos nossos sacerdotes, de modo a opormos uma barreira à onda de contestação do magistério, que ameaça a Igreja até os fundamentos.
debaixo do vosso amparo, queremos tornar-nos apóstolos desta hoje tão necessária união de oração e de amor ao Santo Padre, para quem suplicamos a vossa especial proteção. Prometemo-vos, por último, levar quanto nos for possível as pessoas com as quais entrarmos em contato a renovar a sua devoção para convosco. Consciente de que o ateísmo fez naufragar na fé grande número de fiéis, de que a dessacralização entrou no templo santo de Deus, de que o mal e o pecado inundam cada vez mais o mundo, ousamos levantar confiantes os nossos olhares para vós, Mãe de Jesus e Mãe nossa, misericordiosa e poderosa, e ainda hoje invocar e esperar de vós a salvação para todos os vossos filhos, ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O propósito de hoje é essa consagração ao coração de Maria. Viva durante esse dia inteiro. Você fez a consagração, mas durante o dia, repita, coloca aqui nos comentários: eu sou todo teu, ó Mãe, e tudo que eu tenho vos pertence. São Luís Maria ensinou a renovar a nossa consagração ao coração dela, repetindo essa frase ao longo do dia: eu sou todo teu, ó Mãe, e tudo que eu tenho vos pertence. Então, você já fez o seu propósito. Como viver, irmão Luís Maria? Em Fátima, Nossa Senhora ensinou a renovar com certa frequência a sua consagração ao coração dela, e assim você vai ter a promessa da proteção dela, como Portugal teve, mas também ser um devoto consagrado ao Imaculado Coração. Em Fátima ela disse, está ligado à reza do Rosário, está ligado também à devoção dos 5 primeiros sábados do mês, para que você possa morar dentro do coração que mais ama e você também seja transformado por esse amor de Deus. Louvado seja Deus por essa devoção que hoje você abraçou do Imaculado Coração de Maria. Que Deus te abençoe muito. Nós vamos continuar, estamos chegando no finalzinho desse mês de maio, vamos encerrar com chave de ouro, coroando Nossa Senhora, mas você já está coroando a ela, com seu amor, com seus rosários, com a sua participação nesse mês de maio, mês de Maria, aprendendo e crescendo no amor a essa Mãe do Céu. Compartilhe esse vídeo com muitas pessoas, leve outros a se consagrarem ao Coração Imaculado de Maria, deixe o seu like e eu quero ouvir aqui no seu comentário como está sendo para você a vivência desse mês de maio. E muito obrigado pelos testemunhos. Eu li vários testemunhos de pessoas que disseram como morreu um parente meu, um conhecido meu, que tinha uma devoção à Nossa Senhora. Lindo, gente! Lindo o testemunho de vocês. Coloca aqui no comentário como está sendo a sua vivência desse mês de maio. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.